A MAC Rádio apresenta Estética Day. Estética Day. Com Jussara Marrique. Informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Está no ar Estética Day. Com Jussara Marrique. Oi, gente, boa tarde. Oi, Lígia. Oi, Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Começando mais um Estética Day aqui com 1 hora de atraso. Nós estávamos aqui tentando fazer com que as conexões funcionassem direitinho, então quero dar uma boa tarde, desejar uma excelente tarde a todo mundo, dizer que este é o primeiro programa que eu faço aqui nessa nova versão, com a Lígia que está ali quietinha, me olhando, mas já vai falar muito para a gente. A Lígia, gente, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga e coach de carreira e veio com muita simpatia, muita alegria dividir um pouco dos seus conhecimentos com a gente sobre este momento que nós estamos vivendo aqui de quarentena e pandemia. Lígia, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Jussara, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e muito obrigado pelo convite. Imagina, né? Vamos agradecer também ao Rodrigo, seu esposo, que fez a indicação. Ele já tinha falado de você já várias vezes, mas o cronograma é sempre tão apertado e ia dar certo, né? Só que hoje deu certo de outra forma. Ô, Lígia, me fala uma coisa. A gente não se conhece pessoalmente, né? Uhum. Então, eu queria que você contasse, como eu sempre faço em todos os programas, eu gosto de conhecer um pouco mais os meus convidados e que as pessoas também os conheçam. Conta um pouquinho para mim, então, quem é você? Eu sou psicóloga já há 11 anos, formada aqui na PUC em 2008, desde então já atuando na psicologia. Trabalhei em vários projetos sociais, desde os 16 anos, na verdade. Fui doutora da alegria, fui educadora com crianças e adolescentes, antes de ser psicóloga. Depois já formada como psicóloga em projetos sociais, asilo, hospital. E depois de um tempo fui para a área de RH e também com atendimentos de ansiedade para dirigir durante uns 4 anos. Fui levando os 2 trabalhos em paralelo até que eu conheci o coaching e me apaixonei antes dessa moda toda. Legal. Desse furor aí do coaching. Já sou formada há 4 anos e trabalho com uma linha diferente da tradicional. É uma linha filosófica dentro do coaching, que é o coaching maiêutica, né? Uma linha de Sócrates, o famoso do Sim. Só sei que nada sei. Né? Então, eu trabalho numa linha mais de reflexão e menos de ferramentas, menos de coisas engessadas, vamos dizer assim. Então, Legal. Eu atendo hoje só como coach, mas é claro que a psicóloga que existe em mim não sai de mim, né? Isso é verdade, Lígia, que legal. Parabéns aí pela construção da sua carreira, né? Então, você que fez todo esse percurso, acabou passando por diversos caminhos, com muita experiência. Tenho certeza que vai poder nos ajudar hoje aqui, né? Porque, ô Lígia, as pessoas dentro de casa, as pessoas ansiosas, todo mundo muito nervoso, as pessoas ainda com muitas dúvidas, muitas pessoas ainda não acreditam, né, no Covid-19, no coronavírus. Vamos começar, então, essa conversa com seus conhecimentos aí de coach e também de psicóloga, já que ela ainda existe dentro de você. Qual seria o seu primeiro conselho para a gente neste momento em que nós estamos, assim, bombardeados 24 horas com informações? A gente costumava falar, né, nessa era digital, que a gente já não tinha tempo para mais nada. Então, a todo momento, a gente era, sim, bombardeado com muitas informações. Mas neste momento em que está todo mundo dentro de casa, obviamente aquelas pessoas que têm acesso direto à internet,
as pessoas que conseguem estar, né, em conexão a todo momento, creio eu que estão muito mais ansiosas e também acredito que estão muito confusas. O que você tem para falar para a gente desse cenário atual, aí na sua visão? Isso que você está dizendo é muito verdade, né? Eu até, esse fim de semana, fiz uma pesquisa no meu Instagram para saber como as pessoas estão se sentindo desde o início dessa pandemia, e também saber o que elas têm feito, né, durante esse tempo. E os dados, né, que eu consegui coletar e também de outras fontes da minha área também bateram, né? As pessoas estão com uma sensação de insegurança muito grande e uma sensação também um pouco de sobrecarga, que tem a ver com a questão da informação que você está dizendo, né? Então, isso gera que o nosso humor oscile pra caramba, né? Um momento a gente está feliz, outro momento a gente está inseguro, preocupado, outro a gente está ansioso, outro a gente está grato, enfim, todos os tipos de emoções diferentes ficam nos rondando o tempo todo. E isso é normal para a situação que a gente está vivendo. O limiar que a gente tem dentro da psicologia e que eu uso no coaching também, né? Porque o coaching também nos fala parecido. É que o limiar para a gente entender aonde tá, até onde é normal e não é tudo isso que a gente está sentindo, é o quanto isso nos prejudica. Então, a partir do momento que começa a existir sofrimento constante, um sofrimento frequente, que passa a prejudicar as nossas relações, tanto com a gente mesmo, com os outros, enfim, sofrimento frequente, né, que começa a prejudicar, é o limite da onde a gente precisa entender que a gente precisa procurar ajuda profissional. Né? Então, até onde a gente não esteja sofrendo com frequência, porque um dia ou outro que a gente fica pior, que a gente sofre mais, é natural, faz parte, o ser humano é assim. Mas quando isso começa a se repetir, tem 3 coisas na área das emoções que balizam, que são parâmetros para a gente entender: frequência, intensidade e duração. Se a frequência da sua emoção for alta, ou seja, todos os dias, todas as horas do dia, todo momento, você sente aquela emoção repetido. Se a duração, você mergulha nessa emoção e demora demais para sair dela, é outro indicador. E o terceiro é a intensidade. Então, o quão fundo você mergulha nisso, o quão você realmente vive aquela emoção muito intensamente. Então, se essas 3 coisas estiverem altas, significa que o seu sofrimento provavelmente também vai ser grande, e daí a gente precisa buscar ajuda. Então, a primeira coisa é conseguir identificar isso, né? Se você está num movimento que é normal, porque estamos todos em quarentena, todos vivenciando a mesma circunstância. Então, é natural que a gente comece a sentir muito mais ansiedade, muito mais tristeza, talvez, enfim. A questão isso não foi a pandemia que trouxe. Isso já estava dentro da gente. Foi potencializado pela pandemia. Porque agora a gente foi obrigado a olhar para dentro, querendo ou não. Estar em casa significa você olhar para essa relação que você tem com as pessoas que convivem com você, olhar sobre a sua relação com o tempo, e olhar também para si mesmo. Então, juntou de uma forma muito brusca essas 3 coisas,
né? O olhar para si, o olhar para as relações de dentro de casa, mais próximas, e olhar para a sua relação com o tempo. Ô, Lígia, e você acredita, então, que após, né, o fim dessa quarentena, que a gente nem sabe quando vai ser, né, como você disse, é uma insegurança tão grande e vários sentimentos estão confusos dentro de todos nós, você acredita que depois, com o final, então, desta quarentena, as pessoas irão procurar mais os serviços, então, os seus serviços de coaching, de psicólogo? Porque eu vejo uma grande resistência das pessoas quererem conversar com alguém que seja especialista na área. Você acha que agora isso vai ser um bom momento para a sua área ou não? Não sei te dizer, Jussara, por conta disso que você está falando mesmo. A tendência seria que a procura fosse maior, porém as pessoas ainda têm muitos mitos em mente, né? Ainda existe um tabu envolvendo. O coaching muito mais, porque agora banalizou, né? Então agora o pessoal está resistindo mais ainda, porque teve uma divulgação muito negativa em cima, né? E eu me apaixonei por essa metodologia. Ela é uma metodologia. Eu me apaixonei pela rapidez de resultado que ela oferece, né? E porque eu não analiso e não interpreto nada. Eu parto do princípio de que as respostas já estão dentro da pessoa, os recursos já estão todos ali. Eu só vou funcionar como um espelho para que ela se veja, para que ela se encontre. Né? Então, como banalizou muito, as pessoas têm resistência, e da psicologia ainda existe aquela questão, é só para louco, não, eu tenho vergonha, né? Eu acho também que eu vou contar para uma pessoa que eu não conheço as minhas coisas. Eu acho que as pessoas têm medo de se abrir, porque eu fico imaginando, é difícil, às vezes, a pessoa, ela tem que abrir todos os seus segredos, né, as suas angústias, as suas frustrações, e, de repente, eu acho que é isso que as pessoas têm, o medo de chegar e falar, puxa, eu vou naquela pessoa. A gente sabe que existe uma ética profissional, né, existe o juramento, lá no momento da formatura, mas é o sigilo, só que eu acho que as pessoas... Eu acho que todo mundo, né, vive um momento de grande insegurança, medo, as relações estão muito conflituosas, as relações estão muito volúveis, então eu acho que isso vai levando, assim, a uma insegurança geral, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que conscientizar as pessoas que vocês são os melhores profissionais para nos escutar, né? Para nos escutar, para nos auxiliar, para nos ajudar a encontrar essas respostas que você disse que já estão dentro da gente, né? E só precisa de alguém ali com um método específico para nos ajudar. Ô, Lígia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, olha. Nesse momento, né, em que a gente está falando de quarentena, de pandemia, e você está falando de vários... Você citou alguns exemplos de conflitos, né? Principalmente os conflitos internos. Que conselho você daria para quem estiver nos ouvindo neste momento, saindo um pouco, né, da questão interna, mas neste convívio diário, onde todo mundo está sendo obrigado praticamente a se reencontrar dentro de um certo local? Por exemplo, a pessoa que mora dentro de um condomínio, a pessoa, né, que está ali 24 horas também entre os casais, os seus familiares, porque eu tenho visto algumas reportagens de conflitos, porque o vizinho está reclamando que o cachorro está latindo demais, ou a criança está fazendo está gritando demais. Qual que é o limite das pessoas entenderem que é um momento agora tão peculiar que nós estamos vivendo? O que você pode falar sobre isso? É bem verdade isso tudo, né? Primeiro, a gente precisa entender que isso tudo é passageiro. É uma condição transitória, precisamos colocar isso na cabeça. Porém, com efeitos duradouros. Então, isso também a gente precisa entender. O mundo não é mais o mesmo. Essa história de, vai voltar tudo ao normal, é questionável. Porque o que é normal, em primeiro lugar, né? E já fomos tirados da nossa rotina
normal, né? Daquilo que nos era familiar, a gente já foi tirado dessa zona de segurança. Sim. E o mundo não é mais o mesmo, não adianta. O mercado já mudou, porque as nossas necessidades mudaram, e o mercado ele tem que acompanhar. Por consequência, o mercado de trabalho muda também. Então, tudo já está mudado. A questão é de não resistir a se adaptar. Então, eu tenho falado muito sobre isso. A gente precisa, nesse momento, ressignificar a nossa casa, né? A gente ouve a todo momento as pessoas, estamos confinados, estamos encarcerados, estamos presos em casa. Aquilo que a gente fala denuncia aquilo que a gente pensa. Então, se a gente está pensando isso, a gente está se sentindo assim. O pensamento é a semente da ação. Se a gente está dentro da nossa própria casa, que foi o lugar que a gente escolheu para a gente. Verdade. Se a gente está se sentindo preso, tem alguma coisa errada, não é? Verdade, com certeza. Então, a gente precisa começar a se questionar. Por exemplo, exemplos de questões, eu que trabalho mais nessa linha das perguntas, né? Uhum. Então, eu sou autêntico dentro da minha casa? Eu consigo realmente ser quem eu sou de verdade na minha casa? Eu me permito? Isso é uma questão que às vezes a gente não para pensar, porque às vezes a gente se sente mais livre fora de casa, porque dentro de casa a gente tem uma dinâmica que não está muito saudável e que não permite que a gente seja a gente mesmo. Uhum. Daí a gente precisa conversar, né? Conhecer talvez melhor quem tá com a gente, né? Porque às vezes a gente fica tão... Acho que o grande presente que essa pandemia nos trouxe, e até fazendo uma ligação com o dia de ontem, de Páscoa, né? A Páscoa teve a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, ok? Para nós que somos cristãos em geral aqui, sem falar de religião, mas falando de crença ocidental, cultural, de uma forma geral. A morte foi um rompimento, certo? Foi uma interrupção da vida de Jesus, que depois, com a ressurreição, ele retomou, vamos dizer assim. Sim. A gente também está vivendo esse período. É curioso que tenha sido, no mínimo curioso, né? Que tenha acontecido essa questão do vírus justamente na Páscoa. E também interrompeu de uma forma brusca aquilo que era a nossa vida. Então, essa é a leitura que eu tenho feito. A gente ganhou um grande presente com a oportunidade de renascer, de olhar para essas relações todas de uma nova forma. Ô, Lígia, e sabe uma coisa que eu fico vendo também e fico pensando, né? Não sei se você teve essa leitura, se as pessoas estão percebendo isso. Principalmente, eu falo no universo feminino, né? A mulher cada vez mais, muito mais no mercado de trabalho, com 500 mil afazeres. E eu vi esse retorno, né? Da mulher muito dentro de casa agora. E eu vi como surgiram questões conflituosas mesmo. Nossa, como que eu vou dar conta do serviço da casa, da educação do filho, né, da atenção para o marido, de todos os familiares, trabalho, né, tem muita gente em home office. Então, eu tenho visto alguns comentários esse retorno do papel da própria mulher dentro da sociedade, né, como você disse, do lar onde ela escolheu estar, né, a gente acredita que a maioria dos relacionamentos são assim. Então, eu vejo, dentro disso que você está falando, né, houve uma morte, houve uma ressurreição, e aí está tudo tão assim, em ebulição, que as pessoas não estão sabendo nem lidar com aquilo que já era algo natural, mas que com os anos, com o tempo, com a tecnologia, com o mercado de trabalho, com as questões que nós fomos criando, tudo se mudou e a gente não percebeu o momento em que essa ruptura foi criada. E a gente só percebe isso agora, quando a gente se vê diante dessas situações, em que parece que
assim, existe uma tormenta muito grande nisso tudo. Você conseguiu fazer essa leitura também, ou eu tô meio que viajando aqui nas minhas ideias? Não, é muito pertinente isso que você está falando. Realmente, a gente retomou algumas coisas que, na verdade, a gente foi jogado de frente com essas coisas, porque isso tudo já existia antes. Era a gente que não tinha ainda parado para olhar para isso. A gente está tratando tudo como se fosse muito novo, mas isso tudo já estava acontecendo. A vida já estava ali, né? A gente é que não estava olhando para alguns aspectos dela. Então, agora é um momento muito da gente olhar para a gente mesmo. Não tem outro ponto de partida. A gente estava iludido com o externo. A gente tinha a sensação de que tudo que era externo a gente nos dava segurança. A gente tinha a sensação de que a gente controlava as coisas. Então, eu que trabalho com carreira, eu passava muito por isso nas sessões, né? Da pessoa falar para mim assim, ela de repente me procurou porque ela quer encontrar uma nova carreira, ela quer descobrir a vocação dela, o propósito de vida dela e tornar isso uma nova profissão. E daí ela descobre, e o que ela descobre, muito provavelmente ela vai ter que trilhar o caminho de empreender ou de ser profissional autônomo. E aí ela se recusa, ela fala, não, mas é muito inseguro isso. Eu quero ter o meu salário. E eu sempre questionava, quem falou que você tem um emprego formal é garantia de que você está seguro? Verdade. Não é garantia de nada. Então, isso é um exemplo de que a gente apostava muito no externo, como se a gente controlasse tudo. E, na verdade, a gente só tem poder sobre nós mesmos. Então, não tem outro ponto de partida, a não ser a gente parar para pensar. Qual é o meu limite? O que eu quero? Né? Que desculpas eu conto para mim mesma? Que historinhas eu estou contando para mim? O que eu tenho de potencial que eu posso aproveitar nesse momento? Então, a gente precisa primeiro se dar conta dessas questões com a gente mesmo, para daí, em família, dentro de casa, nessas relações, poder conversar e negociar com o outro. Olha, agora a situação é essa, depois que voltar, algumas coisas ainda restarão deste momento, né? Não vai tudo se apagar e voltou tudo ao normal, primeiro que não vai voltar igualzinho era antes. Se você realmente aproveitar esse momento como um momento de transformação, a ressurreição que a gente estava falando, né, como um momento de se renovar. Se você, enquanto estiver na quarentena, não importa se amanhã a gente já vai sair ou não, se você aproveitar para aprender coisas novas, fazer coisas diferentes, experimentar. Jussara, eu posso dizer por mim, eu tô tendo experiências, assim, é lógico que no primeiro momento não é porque eu sou psicóloga, porque eu sou coach, que eu não sou humana. Eu sou ser humano em primeiro lugar. Né? Pode ser que eu tenha lidado com isso de uma maneira mais leve, pelo conhecimento que eu tenho, mas principalmente pelo autoconhecimento que eu gerei nesses 15 anos de caminhada, 16 anos de caminhada. Porque desde o início da faculdade, a caminhada de autoconhecimento é muito grande, muito forte. Claro. Então, eu posso dizer que a vantagem que eu tenho, talvez seja essa, uma caminhada de autoconhecimento muito intensa e muito longa. Então, isso me favorece nesse sentido, eu me conheço bem. Então, eu sei, por exemplo, que o meu valor da liberdade é muito grande. E ele foi tirado nesse momento bruscamente. Então, não vou dizer que eu também não tive o mesmo choque que os outros, mas eu rapidamente consegui me adaptar pelo grau de autoconhecimento que eu tenho. Então, eu percebi, bom, o meu valor da liberdade é o mais alto para mim, é o mais importante. Como que eu vou lidar com isso nesse momento que a liberdade não está sendo
tirada, muito entre aspas. Então, eu tive a capacidade de refletir mais rapidamente por essa jornada que eu tenho. Né? Ô, Lígia, eu entendi o seu ponto de vista, né? Claro que você tem toda essa, eu diria assim, você tem isso dentro de você já, né? Uma maturidade emocional que você construiu até por conta da sua carreira, né? Da sua vida, de tudo, assim como outras pessoas conseguem também. Mas eu vou pedir para você aguardar um pouquinho. Nós vamos ter que fazer um rápido comercial. E aí, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque você é um exemplo muito claro de conseguir lidar com essas situações, até de uma forma mais tranquila. Mas eu vou te perguntar depois quais seriam, então, as suas dicas para as pessoas que ainda estão muito angustiadas e imersas em todas essas situações e que não têm, às vezes, né, uma trajetória tão consolidada, uma maturidade emocional tão concluída quanto a sua. Então, fica aí, tá? A gente vai voltar rapidinho. Tá, joia. Estética Day. O futuro do rádio é o que a MAC Rádio faz hoje. A Primor Educação oferece curso de capacitação para alunos do ensino médio e Fundamental 2 já começarem a ter contato com a formação profissional antes mesmo de chegarem à faculdade. Informática, gestão empresarial e de contabilidade, além de inglês Kids e preparatórios para concursos públicos, com índices altamente satisfatórios de aprovação. Introdução à eletrônica, robótica, de redes e computadores, meio ambiente e sustentabilidade, além de auxiliar de saúde bucal. Capacite-se. Primor Educação, Rua Santa Catarina 717, fone 3721-9979. Super atendimento, super preço, super velocidade. É a Super Promo Postos Net. Contrate agora 50 mega por um ano inteiro e pague apenas R$ 69,90 mensais. Corra que é só até o dia 31 de março. Qualidade e preço baixo em uma promoção mega especial. Super Promo Postos Net, 50 mega por apenas R$ 69,90 mensais. Até 31 de março. Promoção assim é só na Postos Net. Ah, te peguei ouvindo a MAC. Olá, boa noite. Eu sou o Porto. Estou trazendo algumas dicas de segurança para a sua cozinha. Você não pode usar a mangueira do gás por trás do fogão, porque se o forno estiver ligado, pode derreter a mangueira e causar uma explosão de gás. A maneira correta de instalação do seu botijão de gás é a foto do lado direito do seu televisor, e não faça diferente. Como testar o botijão de gás se está vazando? A forma correta é a foto do lado direito do seu televisor. Você não pode usar o botijão deitado porque ele passa do estado gasoso para o estado líquido e pode romper a mangueira, causando acidente. Outra atenção que devemos ter é a instalação de gás perto de fonte de ignição. É proibido por lei transferir gás de um vasilhame para o outro. Isso é crime, além do risco de explosão. Mas, infelizmente, existem pessoas que ainda fazem isso. Essas foram algumas dicas do Porto. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. A contabilidade da sua empresa não pode ficar nas mãos de qualquer um, concorda? Na hora de lidar com impostos, tributos e balanços, é na SCOI Serviços Contábeis que você pode confiar. Há mais de 30 anos no mercado. SCOI é sinônimo de segurança e eficiência em Poços de Caldas e região. Qualidade no atendimento, funcionários experientes e qualificados, agilidade na busca e entrega de documentos. Tudo isso já é parte da nossa rotina. Então seja você também um cliente SCOI. Rua Peru, número 127, sala 3, no Jardim Quisizana. WhatsApp 35 991 55 77 87. Transmitindo do Brasil dia e noite. Você está na MAC Rádio. A Clínica de Vacinas Poços de Caldas está há 18 anos, promovendo saúde através de prevenção. Adotamos todas as boas práticas no armazenamento, manipulação e aplicação de vacinas. Agora em novo endereço, trazendo mais comodidade e espaço, tornando a aplicação de vacinas um ato seguro e divertido para toda a família. Rua Paraíba, 105, Centro de Poços. Fone 3722-1471. macradio.com.br
Simplesmente a única. Estética Day com Jussara Marrique. Pessoal, voltamos aqui com o programa Estética Day pela MAC Rádio. Hoje aqui é a primeira vez que eu faço, então, este programa aqui da minha casa. Nós ficamos 1 hora para tentar arrumar, né, toda a tecnologia aqui e acabou dando certo. Então, hoje eu estou recebendo a Lígia Lopes, que é psicóloga e coach de carreira, e nós estamos num bate-papo super, eu diria, intelectual neste momento, viu? Porque é um bate-papo que está bem aprofundado. E a ideia dessa conversa, gente, é tentar mostrar uma outra alternativa para vocês de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, Lígia, eu fiz um resumo do que você falou aqui no primeiro bloco, só para situar o pessoal que está aqui conosco, nos ouvindo. Algumas coisas foram marcantes aqui para mim no que você falou no primeiro bloco. Então, por exemplo, você falou que neste momento é preciso que a gente aprenda a mudar as nossas palavras, né? Às vezes a pessoa fica ali só reclamando, mas a força da palavra é muito importante e o modo como nós vamos, então, verbalizar isso neste momento. Isso foi uma primeira coisa que você falou que eu anotei aqui. Você falou muito também sobre a questão de saber, né, se estamos nesse local, foi porque na maioria das vezes nós escolhemos, né? Então, a nossa casa, o nosso lar, então são escolhas que nós fizemos. Você falou muito também da questão dessa maturidade emocional, você citou seu exemplo, o próprio exemplo de como a sua carreira, a sua trajetória profissional, a sua trajetória pessoal, hoje te possibilita entender e viver melhor essas questões. Aguenta aí, tá? Que eu sou ótima para fazer resumos. E você também falou sobre ter autoconhecimento, né? De que forma a gente consegue pensar e criar dentro de nós mesmo aquilo que já existia dentro da gente, mas que faltava a gente organizar e pensar em alguma coisa. E mais uma coisa que eu gostei muito do que você falou foi sobre saber o que vai ficar dessa situação, né, uma vez que ela já mudou completamente a nossa vida, mas o que vai ficar dessa situação e aquilo que eu vou querer mudar, né? Então, por que eu fiz todo esse resumo? Lógico, você falou também aí, citou a Páscoa, né, como um momento de ressurreição. E aí, Lígia, eu queria te fazer uma pergunta, pensando em todas essas, né, esses insights que você foi dando e falando sobre questões que são muito, muito introspectivo de cada um. O que acontece? Eu acho que nesse momento, né, estou falando aqui como leiga agora, uma pessoa que vai observando tudo que está sendo visto na mídia, em tudo. Eu vejo ainda, né, que é muito fácil a gente falar, como eu disse, a gente está num papo muito intelectual. É muito fácil a gente falar, porque a gente, né, acabou tendo outra trajetória, mas me preocupa um pouco saber como que tudo isso pode chegar em todo mundo, né? De que forma a gente pode ajudar as pessoas que talvez não tenham trilhado o mesmo caminho que o nosso, que talvez não esteja tão bem emocionalmente, que talvez ainda não tenham conseguido pensar sobre o autoconhecimento, porque nesse momento em que tudo parece, assim, estranho demais, e foi o que você falou, estamos privados do direito de ir e vir. Sim, estamos com a consciência cívica de que devemos estar assim, mas se pensarmos, então, sobre o ponto de vista disso que eu coloquei até agora, que não é todo mundo que tem esse autoconhecimento, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas e ainda conscientizar que o momento ainda é de isolamento? O que você pensa sobre tudo isso? Bom, eu vou dizer, eu tenho que tomar um cuidado de não ser negligente e irresponsável com as minhas dicas, porque senão fica muito superficial, parece que fazendo isso tá tudo certo. Mas eu vou tentar, com essa ressalva, né, pessoas
que as pessoas me entendam que as dicas que eu vou dar aqui são bastante práticas, mas não é isso por si só que vai fazer todo o trabalho sozinho, ok? Ok, vamos lá. Precisa haver essa dedicação pessoal aí, né? Esse querer, em primeiro lugar, né? Vou dizer coisas como que eu fui construindo essa trajetória de autoconhecimento. Porque foram coisas práticas que eu fui incluindo na minha vida aos pouquinhos e que foram me ajudando a me conhecer melhor. Então, vou te dar vários exemplos aqui, que estão sendo muito falados, inclusive, e outros nem tanto. Então, eu aprendi aí em diversos cursos que eu fiz. Então, a primeira dica, né, buscar conhecimento de várias formas, né? Conhecimento a gente consegue numa conversa como essa, que eu tô aprendendo com você e você tá aprendendo comigo. Uma troca. Né? Exatamente. Conhecimento não é só dos livros, não é só de uma faculdade, pode ser em tudo. De tudo a gente pode tirar aprendizado. As lições estão aí. Basta a gente conseguir olhar para elas. Então, uma forma da gente conseguir olhar para as lições que estão aí disponíveis, eu costumo dizer assim, quando a gente sabe qual é a pergunta, tudo vira resposta. Isso é muito poderoso. Teve um exercício que eu fiz num curso que foi muito legal para o meu autoconhecimento, super simples, que foi, eu peguei uma pergunta que estava me incomodando. Então, por exemplo, o que eu quero fazer profissionalmente? Ou como eu posso ter serenidade nessa quarentena? Como que eu posso lidar com o home office de uma forma mais fácil? Como que eu melhoro a minha relação com meu marido, com meu filho? Enfim, você determina uma pergunta, mas não é qualquer pergunta. Tem que ser uma pergunta que a hora que você descobrir a resposta, ela muda a sua vida. É o que a gente chama de pergunta poderosa. Ela é poderosa o suficiente para fazer uma transformação na sua visão de mundo. E aí, o que eu fiz? O exercício que foi proposto foi que a gente colocasse um grãozinho de feijão dentro da bolsa. Nós, mulheres, carregamos a bolsa para todo lado, né? Isso, hoje em dia, eu diria que o nosso maior parceiro é o celular. Então, a gente pode pôr um post-it na tela do celular, né, com esse lembrete, para toda vez que você abrir seu celular, você dá de cara com aquela pergunta. Porque a ideia é o quê? É você só estar conectado com essa pergunta o tempo todo. Então, você tem que lembrar da pergunta o tempo todo. Só isso. E perguntar isso o tempo todo. Então, é muito engraçado que começa a acontecer um movimento de que você liga a televisão, parece que a pessoa está falando, aquilo que você está assistindo está te dando uma resposta. Legal. Você abre um livro, parece que ali está a resposta. Você conversa com alguém, parece que ali veio uma outra resposta. Então, tudo vira resposta se você estiver conectado com a pergunta. Isso é uma coisa muito simples da gente fazer e que é um processo muito legal de autoconhecimento. Dentro disso, uma outra dica para a gente que está se sentindo nessa prisão da quarentena, a gente se sente numa prisão quando a gente só enxerga uma saída. Quando a gente só vê uma única escolha, a gente está aprisionado, só tem aquela escolha. Quando a gente passa a ver duas alternativas, a gente ainda tem um grau de aprisionamento, mas melhorou um pouquinho porque tem um dilema, ou isso ou aquilo, certo? Então, a dica é a gente conseguir enxergar, buscar, e aí eu vou te falar como, 3 ou mais alternativas para qualquer coisa que a gente queira resolver. Então, eu tô com uma questão, por exemplo, de não conseguir lidar agora na quarentena, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, cuidar de filho e ser esposa.
né? Eu tenho vários papéis aí disputando a minha atenção o tempo todo. Então, eu só enxergo que eu tenho que me dividir em 10 para fazer tudo isso. Eu só enxergo essa alternativa. Eu preciso enxergar pelo menos mais 2 para que eu tenha real liberdade de escolha. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que eu faço isso na minha trajetória que eu fui gerando autoconhecimento? Vocês vão rir de mim agora, que é muito simples. Mas, por exemplo, joga no Google. Sério? Sério. O Google é um grande oráculo. Qualquer coisa que você quiser, você acha lá. Joga de várias formas a mesma coisa. Então, pega a sua pergunta que você colocou, que eu coloquei no feijãozinho, que na época eu nem celular eu tinha direito, né? E que agora você vai pôr na tela principal do teu celular. Pega essa mesma pergunta e joga no Google. Ou então joga variações dela, né? Então, como eu posso equilibrar as relações entre trabalho e família? Como eu posso me conhecer melhor? Enfim, aquilo que você quiser, né? Isso é uma dica. Outra dica, converse. Se você não tem a confiança de buscar um profissional para isso, que seria o mais adequado, né, pela capacitação que a gente tem, é a mesma coisa, é você da área de estética, a gente cuidar da gente em casa sem entender nada, comprando produtos por indicação de outras pessoas, e você lá, que tem todo o seu aparato, toda a sua equipe, todo o conhecimento de fazer, eu vou chegar, se eu for com você, eu vou chegar no meu objetivo muito mais rápido, com muito menos sofrimento. É a mesma coisa, com um profissional você chega mais rápido e com menos sofrimento, mais fácil, vamos dizer assim. Mas dá para fazer sozinho? Dá, tô dando as dicas, né? Então converse, não quer conversar com um profissional especializado? Todo mundo tem um amigo, gente, todo mundo tem alguém que é um consultor. Verdade. E o virtual não nos afasta, não. Nós estamos aqui, inédito, fazendo um programa via Skype. E transmitindo pelo Facebook. Então, é questão de buscar, do quanto você quer buscar, né? Olha, você falou desde o início aqui, né? Ah, eu tenho dificuldade com tecnologia. Mas você está aqui buscando, você quis, você insistiu 1 hora aqui com a gente. Verdade. É que eu não sou uma pessoa de desistir fácil das minhas coisas, sabe? Aliás, eu acho que eu não desisto das coisas que eu quero. Eu vou até o fim. Tá vendo? Já gerou autoconhecimento, só de parar para pensar sobre isso. Tá vendo? É simples, é algo simples, é algo que a gente só tem que praticar. A diferença entre eu, que já tenho essa caminhada, e qualquer outra pessoa que não tem, é o treino. Eu treinei mais isso. A gente se torna melhor naquilo que treina mais. Então, eu tive mais tempo treinando isso. Eu tenho 16 anos de treino. Se eu não tiver boa, caramba, né? Aí eu sou muito ruim mesmo. Eu tenho que estar boa nesse treino, né? São muitos anos. Então, conversar, né? Se abrir, falar do que sente. Quando a gente conversa, a gente se ouve, a gente organiza pensamentos. Não tenho com quem conversar. Realmente não tenho confiança de me abrir com ninguém. Tem coisas que são só minhas. A gente tem esse direito de ter coisas só nossas. E claro que temos, né? Isso é saudável, inclusive. Então, escreve. Lembra o diário, pelo menos a minha geração. A minha também. Tinha diário. O diário. Né? Então, retoma o diário. Esconde num lugar que ninguém vai conseguir achar. Né? E pega o hábito de fazer diário. Ou escreve poema. Escreve contos, histórias. Em vez de ficar postando coisa vazia na internet... Começa a postar, né? Usa um alter ego, como os escritores antigamente faziam, né? O que é isso? Uma outra cria um personagem, que na verdade é você mesmo, mas que ninguém vai saber que é você. E começa a postar o que você sente, expressar, botar isso para fora de alguma maneira. Isso é uma outra forma. Buscar referências. Então, agora, nessa era da informação que você muito bem citou,
nós temos o acesso muito fácil à informação. Então, é fácil a gente buscar pessoas que sejam referências para a gente. Né? Então, eu posso citar várias boas referências, né? No meu mundo, é claro, no meu mundo do coaching, da psicologia. Né? Viktor Frankl, uma leitura muito legal, Em Busca de Sentido, é o livro dele. Pode ser uma referência para a gente construir esse autoconhecimento. Coisas mais simples. Pega um artista, uma pessoa que você admira, e olha para a trajetória dela, né? Olha para a história dela, vê como... Pega a Jussara de exemplo. Não conheço a sua história, né? Muito sobre isso, a gente está se conhecendo agora, mas eu tenho certeza que, pela grandeza do seu nome, você teve uma trajetória de muita dedicação para construir. Sim. Né? E tenho certeza que você é um exemplo de empresária, né? E de pessoa, provavelmente, né? Porque uma coisa, não dá para ser uma coisa sem ser outra. Não, a gente é um só. Então, é por aí. Peguem pessoas da referência que possam servir de exemplo para você, mas olha a história dela. Não olha só o momento feliz da vida dela que ela posta nas redes sociais, não. Porque aí o que acontece? A gente acaba comparando o pior da gente com o melhor do outro. Isso não é justo. Muitas vezes a gente tem clientes meus que falam assim, nossa, eu tenho que limitar o Instagram porque eu fico muito para baixo quando eu olho o Instagram. Por quê? Porque ninguém posta nas redes sociais as coisas feias. Todo mundo só posta as vitórias. Né, as qualidades, os momentos bons. Ninguém posta foto chorando na quarentena porque tá se sentindo só. Quem posta isso? Né? E aí, o que você faz? Você olha aquilo, você vê o melhor momento do outro e compara com o seu pior. Então, você olha para aquela foto e fala, lá como ela tá feliz em família, e eu tô aqui me desdobrando para conseguir trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, né, ser uma boa esposa, olha como eu sou ruim. E não é. Você está sendo injusto com você porque você está comparando o pior seu com o melhor do outro. Olha, adorei essa frase sua, hein? E você sabe que é uma verdade, né? Eu sempre falo para todo mundo assim, eu tento ser muito verdadeiro nas minhas redes sociais. Então, quando eu tô bem, quando eu não tô bem, eu não estou bem. Eu não coloco só coisas assim, que estamos bem a todo momento, porque nós somos humanos e temos altos e baixos, sentimentos que às vezes nos angustiam e que às vezes nos deixam felizes. Mas eu sou uma pessoa que falo, você citou muito bem isso, né? Eu construí minha carreira, assim, com muito sacrifício, muita disciplina, muita renúncia, e em cima de muito choro, né, de chorar mesmo. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu choro muito. Então, quando algo assim, não é que não acontece como eu gostaria, não é isso, porque eu sei fazer essa distinção, mas eu acho que é quando você quer sempre, talvez seja um erro, não sei, estou aqui falando com uma psicóloga, mas é quando você quer fazer o melhor por alguém, e às vezes a pessoa não enxerga dessa maneira, e aí você estende o mundo e a pessoa te puxa o tapete. Aí o que eu faço? Eu choro, entendeu? Então, assim, realmente tive muitas conquistas, mas assim, em cima também de muito choro, né? Então, nas redes sociais, e uma coisa que você falou muito bem que eu gostei, a gente não pode olhar a vida do outro e achar que a dela é melhor que a nossa, mais perfeita que a nossa, porque são, assim, centésimos de segundos que são colocados ali e a vida real está nos bastidores, né? Ela continua nos bastidores. Mas, vou pedir para você aguardar um momentinho, o papo tá muito legal, mas a gente precisa ir para um breve comercial, tá? Fica aí, hein, Lígia? Estamos aqui. Jussara Marrique apresenta Estética Day.
Transmitindo do Brasil dia e noite. Você está na MAC Rádio. Sorria, você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Não deixa água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água e a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. A MAC Rádio tem um presentão de Natal pra você. Iremos sortear um par de ingressos pra você visitar o Zoo das Aves, com 2.000 aves de mais de 200 espécies do mundo todo. O Zoo das Aves é o ponto turístico número 1 de Poços de Caldas, com o certificado de excelência TripAdvisor 2019. Para participar, fique ligado na programação da MAC Rádio. E para saber as regras do sorteio, o Zoo está aberto todos os dias, de 9 às 17 horas. Zoo das Aves, uma experiência de cor, som e amor à natureza. MAC Rádio. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. Estética Day, com Jussara Marrique. Pessoal, voltamos aqui com o programa Estética Day, pela MAC Rádio, diretamente da minha casa, tá, gente? Eu moro aqui, ó, eu moro num lugar super gostoso. Na frente do mundo todo. Estética Day. A gente acaba escutando muita coisa da natureza, e eu gosto muito de natureza. E eu gosto. Enfim, recebendo hoje virtualmente a minha super convidada, a Lígia Lopes, que é psicóloga e é coach de carreira, e tá mandando super bem na entrevista dela. Estou muito feliz de ter a oportunidade de te conhecer melhor, de conhecer essa sua cabecinha que não para e é super agitada, e tem vários conceitos e várias interpretações e várias metodologias para ajudar todo mundo, né? Pode ter certeza que você está me ajudando a pensar e a refletir em muitas coisas também, tá? Obrigada mesmo. Vou agradecer ao Rodrigo Albert, seu marido, que fez a indicação, e está nos ajudando também, né? Ô, Lígia, a gente estava falando, então, você estava falando no bloco anterior sobre essa questão, né, de não olhar muito ali, né, para a grama do vizinho e achar que a dela é sempre mais bonita que o outro, né? E aí, pode continuar o seu raciocínio. É bem por aí, né? A gente parar de comparar o nosso pior com o melhor do outro, porque isso não é justo. Uhum. E isso nos gera, com certeza, muita ansiedade, insegurança, até baixa autoestima, né? Então, autoconfiança, enfim. Né, a gente começar a olhar com outros olhos para isso, né? Começar a questionar essas coisas todas. A gente está num momento bem bacana para tudo isso, porque muitos conceitos que estavam muito enraizados na gente estão sendo discutidos hoje, né? A questão do empoderamento feminino, empoderamento negro, muitas coisas que eram tabus, não podiam ser faladas, hoje estão sendo faladas de uma forma muito aberta. Uhum. Então, que a gente saiba aproveitar, fazer bom uso disso para nós mesmos, né? Então, trazer aquela reflexão para a nossa realidade, né? Pensar como que isso se aplica em mim. As perguntas são coisas muito poderosas. Quando o nosso cérebro, falando agora de neurociência, vamos dizer assim, quimicamente, biologicamente, nosso cérebro não aceita ficar sem resposta.
Por isso que quando você faz uma pergunta e se concentra nela, ele vai buscar a resposta, vai buscar. Por isso que tudo começa a virar resposta. Por isso que, às vezes, a gente está conversando com alguém e quer citar o nome de um filme, de uma pessoa, de alguma coisa, e na hora a gente não lembra, a gente fica, putz, esqueci, e aí passa 2 dias, do nada você lembra. Você tá vendo uma coisa que não tem nada a ver, você tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquela conversa, e você lembra, o nome do filme que eu queria. Porque o seu cérebro pode ter passado quanto tempo for, o seu cérebro tá buscando aquela resposta, porque ele não suporta a dúvida. Então, a dúvida, ela é um excelente instrumento de autoconhecimento. Por isso que eu falei, busca no Google, porque você tá colocando uma dúvida para o seu cérebro buscar. Dentro dessa ideia, a gente pode se permitir, essa quarentena está sendo excelente nesse sentido, para a gente se permitir experiências novas, que eu estava falando no começo. Sim. Então, eu tenho experimentado tanta coisa nova, está sendo tão legal, que eu mudei completamente o meu conceito, por exemplo, de estar em casa. Né? Eu já fazia home office, porque eu atendo muito online, eu atendo pessoas do mundo todo. Eu ia te perguntar isso, mas depois eu vou perguntar, mas pode continuar. Então, eu já estava habituada, e mesmo assim, olha só como é poderoso, mesmo eu estando habituada em ficar em casa, com o home office, eu consegui ampliar a minha visão sobre isso, porque eu tenho experimentado coisas muito diferentes, desde fazer receitas novas, que eu adoro cozinhar, desde fazer uma receita nova, até, por exemplo, ontem que eu cortei um cabelo, que é uma coisa que pra mim é impensável. Era impensável. Se você pegar, eu tenho um boletim aqui em casa de quando eu estava no maternal, que na época existia maternal ainda, que tem lá a minha nota baixa em tesoura, né? Habilidade com a tesoura. Então, eu sempre me julguei, olha que poderoso que é a gente experimentar coisa nova. Eu reformulei o meu conceito de mim mesma ontem. Porque eu fiz uma coisa que para mim era completamente impossível. Eu tenho dificuldade de forrar uma gaveta, porque eu corto tudo torto. Aí eu corto o forro fora e fica faltando um pedaço. Eu julgo que eu sou ruim nessa habilidade, que eu não tenho muito essa destreza, essa coordenação motora. E ontem, devido à quarentena, eu precisei ajudar uma pessoa com isso. Você cortou o cabelo do Rodrigo? Não, do meu pai. Do teu pai? Do meu pai. Meu pai é meu vizinho aqui. E como a gente já está dentro de casa desde antes de iniciar a quarentena, né? Então, como a gente não tem saído mesmo, a gente se permitiu, como eles são vizinhos, é super pertinho aqui, do ladinho, a gente se permitiu passar a Páscoa com eles. Até para acalentar, né, que meus pais são idosos, e meu pai estava já muito tempo, ele falou, você topa esse desafio? Eu falei, ai pai, por sua conta e risco, porque eu não consigo cortar nem papel, eu vou cortar seu cabelo, como assim? E aí eu fiquei com dó, eu falei, ai meu Deus, ele falou, ai tá me atrapalhando, tá entrando na minha orelha, tá ruim. E aí eu falei, ai, olha, vamos tentar, vamos ver. E aí eu assisti um vídeo no YouTube, eu juro por Deus, gente, olha, nem maquiagem eu uso, porque eu tenho dificuldade de passar maquiagem em mim. E eu consegui cortar o cabelo, é claro, óbvio, que eu levei 3 horas para cortar um cabelo masculino curto, né? É óbvio que eu tô até com um pouquinho de dor no corpo da tensão que eu fiquei de fazer isso, que para mim foi muito inédito, né? É óbvio que a hora que o cabeleireiro vier, ele vai ficar horrorizado, ele vai falar, ai, como é que eu conserto esse cabelo? Vai levar uns 2 meses para consertar. Mas olhando assim para o meu pai, você não fala que
que tá feio, entendeu? Uhum. Dá para passar. É claro que não teve técnica nenhuma, eu nunca fiz curso, mas eu me permiti. E ele também se permitiu, né? Ele foi muito aberto, partiu dele, né? Então foi muito legal. Depois eu tenho até uma postagem que eu vou fazer sobre essa experiência no meu Instagram, que eu tenho uma foto minha de quando eu tinha uns 4 anos, que minha mãe cortava o meu cabelo, e é muito engraçada a minha franja, toda torta, toda errada. Então, assim, eu já tinha isso, né? Tipo, é de família essa falta de habilidade. Então, são crenças, né, que a gente constrói, são barreiras que a gente constrói pra gente mesmo. Jamais na minha vida, toda vez que eu vou no cabeleireiro, eu sempre falei pra ela, se ela estiver me ouvindo, ela vai lembrar. Eu sempre falei para ela, nossa, eu admiro tanto o seu trabalho, porque se tem um dom que eu não tenho, é esse dom com as mãos. E aí, de repente, eu me vi justamente fazendo isso. Então, é muito importante a gente se abrir para experimentar coisas novas. Como você se abriu hoje de estar aqui, mesmo com as dificuldades que você acreditava que você tinha, que de repente não era tanto assim, como eu achava que era muito maior a minha dificuldade, habilidade manual, né? Então é isso. Eu estou experimentando desde fazer receitas novas até uma coisa dessa que para mim era impossível, assim, eu julgava impossível, né? Então é experimentar mesmo. A gente pode a gente vinha falando no bloco anterior sobre expressar as emoções, botar isso para fora, né? Conseguir se conhecer. Tem uma outra dica que tem a ver com experimentar coisas novas, que acho que não é muito comum isso, virou até meme, tem até um meme na internet disso. Eu peguei até uma aqui agora no intervalo para eu poder mostrar. Eu imprimi, é simples. O que eu tô falando é simples. Eu imprimi da internet uma mandala e pintei. Quando eu não consigo expressar o que eu tô sentindo, eu vou lá e começo a colorir mandala. E eu imprimi, não tem dificuldade nenhuma. Você joga lá mandala no Google, vai no Imagens, pega uma que te chamou a atenção e começa a pintar. Tenho certeza que todo mundo tem algum lápis de cor aí, né? Ai, que linda! Ai, amei! A mandala, ela é cientificamente comprovado o poder dela, tem vários estudos falando do poder dela de equilíbrio, de gerar autoconhecimento. Eu tive a felicíssima oportunidade, agora em janeiro, de conhecer o Museu da Nise da Silveira, lá no Rio de Janeiro, que foi uma psiquiatra que trabalhava com mandalas com esquizofrênicos. E lá você vê a evolução do paciente esquizofrênico, o quanto que ele vai melhorando, porque os desenhos no começo são um monte de rabiscos, como se fossem crianças, né, bem pequenas, e conforme ele vai evoluindo, naturalmente ele vai desenhando mandalas, ele vai caminhando para desenhar espontaneamente formas circulares, e aquilo, conforme a mente dele vai se organizando, a pintura e o desenho dele também se organiza. E o contrário é válido. Quando ela começou a propor que eles pintassem mandalas, eles foram se organizando mentalmente e foram ficando mais saudáveis psiquicamente. Então, é comprovado por N estudos, né? Então, desde você se abrir para experimentar isso, né? Eu fiz uma aula de Feng Shui essa semana, né? Então, se abrir no geral para experimentar coisas diferentes. Meditação, que também é comprovado o poder de autoconhecimento que ela gera, insights, o quanto ela acalma a ansiedade. Tem vários estudos sobre isso, né? O poder que ela tem de centramento. Então, meditação, só para esclarecer, não é não pensar em nada, isso é impossível. Você sabe que eu ouvi da Lute,
a Luti Concepcion, uma pessoa que eu gosto muito, ela é uma terapeuta Ayurveda aqui em Poços, não sei se você a conhece. Não. Ela disse que meditar é estar em contato consigo mesmo naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, por exemplo, exatamente. Se você está cuidando do seu jardim e você está de corpo e alma naquilo, você está meditando, né? Se você está, como você disse aí, pintando a sua mandala, mas você está totalmente ali, naquele momento, e você consegue se entregar e refletir internamente nas suas questões, você está meditando. Eu aprendi isso com ela. Você está meditando, porque você está aí super presente para tudo que eu estou falando, fazendo os resumos, anotando, aprendendo. Então, você está meditando. É simples assim, as pessoas colocam como se fosse uma coisa, nossa, de tal religião, então, é super difícil. Não precisa sentar em posição de lótus, né? Não precisa de nada disso, precisa só você querer se concentrar em você mesmo, no momento presente, no agora. E dá para fazer isso se concentrando só numa música, com uma meditação guiada, que tem várias pela internet aí. Tem gente, essa quarentena está sendo um presente nesse sentido, a gente está tendo acesso a coisas que muito provavelmente fora desse momento a gente não teria. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, estou aproveitando para fazer alguns cursos que eu queria, né? Eu já tinha um conhecimento prévio, então estou fazendo alguns cursos online sobre algumas terapias holísticas que eu gostaria de fazer, enfim, e voltar com muitas coisas novas. Ô, Lígia do céu, vamos ter que encerrar este programa. Já que chegou o nosso tempo, pois é. Olha, eu queria, né, sem te cortar, obviamente, porque, como eu disse, a gente estava num super bate-papo intelectual aqui, e tentando levar isso, né, de uma forma mais amena e mais agradável, para que isso pudesse chegar de uma forma bem compreensível para as pessoas, mas o nosso tempo acabou. E eu quero te agradecer imensamente, então, né, por estar aqui virtualmente, também por estar de corpo e alma, pelas suas dicas, só que eu não queria que você fosse embora sem deixar para o pessoal que nos acompanhou o programa. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que participou aí, ouvindo um pouquinho, eu vi que muitas pessoas entraram, escutaram um pouco da nossa conversa, mas você não pode ir embora sem deixar a sua rede social, né, as suas redes sociais, afinal de contas, com tantos conhecimentos aqui, desejo que muitas pessoas te procurem, principalmente na questão da carreira, né, na questão da psicologia também, que você é muito boa, e deixar isso para o pessoal, né, afinal de contas é uma forma de agradecimento aqui pela sua participação, viu? Eu que te agradeço, Jussara, por mesmo sem me conhecer, abrir esse espaço, confiar na indicação do Rodrigo, né, e abrir esse espaço. Te agradeço também pela atenção que você teve, o cuidado de resumir as palavras e tudo mais. Me senti muito bem recebida no seu programa. Quero voltar assim que tiver a oportunidade. E para o pessoal conhecer um pouco mais, né, do meu trabalho e ter acesso a esse tipo de conteúdo, essas conversas mais significativas como a gente teve aqui, meu Instagram, @Ligia_Lopes PC, P de pato, C de casa, o Facebook Ligia Lopes Coach, COACH, se escreve coach. E meu site está saindo aí, estou terminando de arrumar ele, ligialopes.com.br. Ainda tem pouca coisa, porque eu estou devagarinho aí, me dividindo nos nossos papéis de mulher. Dentre eles, o papel de fazer o site aqui, construindo devagarinho, mas já tem algumas informações lá. Mas olha, então eu te agradeço mesmo, muito obrigada, as portas estarão sempre abertas, foi um grande prazer te receber. Rodrigo, muito obrigada pela indicação da sua esposa, inteligentíssima, e quando sairmos dessa quarentena, a gente pode se conhecer pessoalmente, e você pode voltar no programa lá na sede, né, da MAC Rádio, ali no prédio da Uninter, tá bom? Vai ser um grande prazer te receber.
Eu que agradeço pela oportunidade e super topo. E quero te conhecer, quero ter mesmo essa oportunidade de te conhecer pessoalmente, conhecer seu trabalho também melhor. Até para que eu possa também indicar bastante. Isso aí. Obrigadão, viu? Gente, então nós vamos ficando por aqui. O Estética Day hoje, então, começou ao meio-dia. Está encerrando agora a 1h, né? Exatamente 1h04, aqui diretamente da minha casa, aí para os estúdios da MAC Rádio, com a ajuda do Rodrigo Albert, que sempre dá uma mão muito grande. Quero deixar um abraço para todo mundo, desejar uma excelente semana. Espero que a semana que vem a gente tenha novos convidados. Quem tiver interesse em participar do programa e tiver algum tema legal, né, que esteja aí na área da saúde, da estética e do bem-estar, manda uma mensagem para mim, que eu vou avaliar todos os convidados e será um grande prazer colocá-los aqui em contato com todo mundo. Gente, um beijo e até semana que vem. Tchauzinho!